Pois é, galera, a temporada de Fórmula 1 nem começou e já tá tendo polêmica das grandes que tá se arrastando há um tempo, tá virando novela e hoje já saiu uma atualização, um capítulo novo que deve dar uma reviravolta gigante nisso tudo e pode impactar as forças do campeonato desse ano. Se você não faz ideia do que eu tô falando ou se tem uma noçãozinha, mas não tá por dentro de tudo, fica por aí que eu vou te explicar. Antes eu preciso só lembrar você que esse vídeo é um oferecimento da Alura, a maior escola de tecnologia do país. Tá rolando uma baita promoção lá no site da Alura com desconto de até 30% na matrícula. Lembrando que com uma matrícula você já tem acesso a todos os cursos do site. É a oportunidade perfeita para você mudar de carreira ou se especializar ainda mais na área da tecnologia. Você vai ter aulas práticas, aulas com professores que já estão no mercado e com direito a certificado no final, é claro. Mas olha só, essa promoção é por tempo limitado, então já acessa o QR Code que está na tela ou o link aqui embaixo para aproveitar. Essa polêmica toda, que já vem se arrastando já há mais de mês, ela envolve o motor a combustão do carro de Fórmula 1. Se você não assistiu nosso vídeo sobre o regulamento desse ano, eu vou deixar um card aqui em cima ou aqui embaixo para você poder acompanhar. Eu comentei lá também sobre a unidade de potência de um carro de Fórmula 1, que tem várias partes e isso inclui o motor a combustão. Normalmente a gente fala motor e pensa logo em tudo, mas o motor a combustão ele é apenas uma parte desse conjunto que serve para o carro poder se locomover. Só que se eu chegar aqui e só falar sobre taxa de compressão e você não entende nada sobre um motor a combustão, eu vou ter que te explicar primeiro como que o motor a combustão funciona. Se você já sabe como ele funciona... Meus parabéns! Meus parabéns! Como que funciona o motor a combustão nos carros que a gente usa, não só na rua, mas também nos carros de corrida? Você tem 4 tempos, ou seja, 4 etapas nesse processo de combustão do funcionamento do motor. Na primeira etapa, o pistão que está lá dentro do motor, ele vai descer e por uma válvula vai entrar uma mistura com ar e combustível. Na segunda etapa, essa válvula vai se fechar e o pistão vai começar a subir com tudo, comprimindo o máximo que ele conseguir essa mistura de ar e combustível. Na terceira etapa, vai ter uma pecinha lá dentro que a gente chama de vela de ignição, que vai soltar uma faísca lá dentro. E aí você imagina, uma faísca saindo no meio de um monte de ar e combustível. Puta vida! Essa explosão vai fazer o pistão descer com tudo de novo e na última, na quarta etapa, os gases que ficaram lá dentro depois dessa explosão vão sair por uma outra válvula e o ciclo vai voltar do início a se repetir, com o pistão subindo e descendo, comprimindo o ar e o combustível, depois descendo com a explosão e etc. Esse processo de combustão faz o pistão subir e descer, e o pistão subir e descer faz o eixo do motor girar, que encaixado numa transmissão leva esse movimento até as rodas do seu carro e faz o carro se locomover. Agora que você já entendeu como que o motor a combustão funciona, bom, a polêmica desses motores da Fórmula 1 novos, eles estão na taxa de compressão. O que é a taxa de compressão? Lembra quando eu falei agora há pouco, na segunda etapa, quando o pistão sobe, ele começa a comprimir o máximo que ele consegue a mistura de ar e combustível? Então, a taxa de compressão é basicamente esse pedacinho em que o pistão está comprimindo o ar e o combustível lá dentro. Então, até o ano passado, os motores funcionavam com uma taxa de 18:1. Ou seja, pega aquele volume lá dentro do motor aonde o pistão está se mexendo, divide em 18 pedacinhos imaginários e finge que o último pedacinho é esse pedacinho que vai ficar livre aonde o pistão vai estar comprimindo essa mistura. A partir desse ano, essa taxa agora é de 16:1. Ou seja, você vai ter menos pedaços dentro desse espaço, dentro desse volume em que o pistão está se mexendo. Se você tem menos pedaços para se dividir, logo você já deve ter entendido que lá em cima o pedaço que vai ficar sobrando na hora dele comprimir a mistura é maior. Então, se você tem uma maior compressão, você também tem um maior deslocamento, uma maior força jogando esse pistão para baixo. Quando você tem um espaço maior, você tem menos deslocamento, menos força. Ou seja, no final de tudo, você tem aí uma diferença de potências entre um
e outro. E essa mudança na taxa de compressão do ano passado para cá seria provavelmente para poder facilitar a vida das equipes, principalmente as novas fabricantes de motor, né? Não só as que já estão no grid agora, como até as que vão chegar, como a da GM lá com a Cadillac. Porque se o motor não precisa comprimir tanto essa mistura de ar e combustível, o motor trabalha com menos estresse e você também dá uma vida mais fácil para as montadoras, né? Bom, e qual que seria essa brecha? No regulamento desse ano, diz que a medição dessa taxa de compressão seria feita quando o motor não estivesse sendo usado, ou seja, quando o carro não está em movimento e ele está em temperatura ambiente. E aí, de alguma forma super engenhosa, Mercedes e Red Bull conseguiriam que quando o carro estivesse em movimento e com o motor numa temperatura mais elevada, a taxa de compressão mudasse de 16:1 para 18:1. Ou seja, com o motor parado, está dentro da taxa do regulamento. Com o motor em movimento, com o carro em movimento e a temperatura elevada, a taxa aumenta e você tem mais potência. Essa é a polêmica que está rolando desde o mês passado e que vem se arrastando, porque as outras fabricantes de motor, a Ferrari, a Honda e a Audi, estavam brigando com a FIA sobre como isso é errado, porque deveria ser sempre 16:1, não deveria mudar para 18:1 em momento nenhum. E a FIA argumentando, olha gente, realmente no regulamento aqui está dizendo que a medição vai ser feita desse jeito e no momento da medição tá tudo certo. E a Mercedes do outro lado brigando, dizendo que o motor dela é legal, que o motor dela cumpre as normas do regulamento. O Toto Wolff dando entrevista, falando que as outras equipes se preocupam demais com a Mercedes, deveriam se preocupar com o seu próprio trabalho, fazer o seu trabalho direito. E a gente nesse impasse. E aí, será que a FIA vai mudar a regra? O campeonato já vai começar daqui a um mês. Você mudar uma regra com o campeonato praticamente começando seria algo assim muito brusco, né? Algo difícil de acontecer. Normalmente precisa que a maioria das equipes votem a favor de uma mudança que teoricamente não iria acontecer, porque se você juntar os motores da Red Bull com os da Mercedes, você teria 6 equipes usando esses motores, então você teria uma maioria aí que não gostaria que isso mudasse. E aí que foi quando nós tivemos a atualização, aí o novo capítulo dessa novela que saiu hoje, na data de gravação desse vídeo. Aparentemente, de acordo com um portal de notícias europeu, e essa foi uma informação que também foi veiculada pela Ju Serrazoli no Twitter, a Red Bull, que seria uma, né, das duas aí junto com a Mercedes, que teria conseguido trabalhar com essa taxa de compressão diferente quando o motor tá quente, não teria conseguido tirar tanta performance assim do motor, apesar de ter conseguido fazer essa manobra. E aí, como ela percebeu que ela fez a manobra, mas que não ia ter tanta vantagem, ela falou o seguinte, cara, quer saber? Eu sei que existe esse esquema aí, eu sei que a Mercedes deve estar fazendo também, eu vou caguetar para as outras de que a Mercedes está com uns esqueminha bolado. Como esses motores vêm sendo desenvolvidos há bastante tempo e de lá para cá muitos funcionários já trocaram de equipes para lá e para cá, provavelmente a galera que estava fazendo esse motor, esse esqueminha na Red Bull, já sabia que lá na Mercedes eles estavam fazendo o esqueminha também. E teoricamente foi assim que as outras fabricantes de motores teriam ficado sabendo de que a Mercedes, e aí consequentemente também a Red Bull, estariam operando com essas taxas de compressão diferentes do regulamento. E aí eis que agora, com um mês faltando para a primeira etapa do campeonato lá na Austrália, nós estamos nesse impasse. A FIA e as montadoras e as equipes ali, as fabricantes de motores todas ali, tentando entrar no acordo e tentando ver o que vai ser feito. A gente não sabe ainda se a FIA vai mudar o regulamento ou não, se vai mudar a diretiva ou não, para de repente colocar lá explícito que essa medição seria feita também com o motor numa temperatura mais elevada, para poder garantir que nem com o motor frio e nem com o motor quente a taxa de compressão iria mudar, ou se a FIA vai deixar mais um pouco aí para pagar para ver se essa mudança aí vai ser realmente muito impactante no grid ou não. A grande verdade é que se a Red Bull tiver virado a casaca mesmo e tiver junto com as outras fabricantes para pressionar a FIA para que a mudança seja feita, a Mercedes seria a única fabricante disposta a ficar com essa brecha, e aí você teria 4 equipes contra 7. E teoricamente, se a maioria das equipes votarem a favor de uma mudança, essa mudança teria que ser feita.
Aparentemente, essa mudança na taxa de compressão poderia render uma potência a mais para os motores da Mercedes, que faria uma diferença de até 3 décimos, dependendo da pista. Enfim, agora é aguardar para ver quais vão ser os próximos capítulos, porque essa novela vai continuar seguindo. Vamos ver, pode ser que amanhã, depois de amanhã, quando você estiver vendo esse vídeo, já tenha saído mais uma atualização aí sobre esse caso e a gente vai estar aqui para poder comentar a respeito. Beleza? Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários também. Você acha que se a Mercedes encontrou essa brecha, eles têm direito de ficar com ela? Ou você acha que isso ia deixar as coisas muito desequilibradas e é melhor ser tudo mais equilibrado mesmo, né? Tudo mais nivelado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se você é novo no canal, assiste os outros vídeos e se curtir, se inscreve no canal para me dar aquela força e não perder os próximos conteúdos. Beleza? A gente se vê numa próxima. Um abraço, valeu e fui!